Aqueles que foram chamados por um decreto, aqueles que foram chamados para o propósito da cruz. A vida continua. A nossa Bispa Keila termina os seus dias aqui, mas ela já se encontra do outro lado. Bispa, quando a senhora estiver aí, pertinho do Pai, diga que estou chorando, diga que estou sofrendo, que eu estou cantando. Tô sofrendo. Imagine a família. E eu falo aqui, irmãos, que nós somos seres humanos. Deus nos fez para comunhão, para viver juntos um com o outro. Por isso que dói a separação. Porque eu e você não fomos feitos para estar separados. Nós fomos feitos para estar juntos. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos, Antony chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, porque eu nunca uso a frase antes de mais nada. Isso não faz sentido. Quando eu lembro desta frase antes de mais nada, eu começo a lembrar do Deus do crente, do religioso. Antes de mais nada. Quando não existia nada, ele já existia, né? Então, é uma frase muito rasa, muito sem nexo, sem sentido. A frase certa a usar é antes de qualquer coisa ou antes de tudo, tá? Mas tem gente que usa já por vício de linguagem, tudo bem. O vídeo de hoje, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês também por tudo. Grato pelo trabalho. Eu vou mostrar a responsabilidade e a seriedade do meu canal. Ontem eu fiz um vídeo aqui, bem comédia, como se eu estivesse chorando. Mas foi comédia com choro, o choro de Vitória Souza. Porque ali não foi um choro de perda, não foi um choro de sofrimento. A minha opinião ali foi um choro de encenação de frente de uma câmera para ser algo de chamar a atenção. Sensacionalismo. E depois eu mostrei o choro de um jovem chorando também por conta que ele era viciado em jogar bola, futebol, e que o Espírito Santo pegou ele, que depois ele foi para a igreja, Deus desenterrou o dom de profecia e ele pulou no manto. Ele falou isso. Aí eu fiz a comédia, eu brinquei, eu dei muita risada aí, os amigos também, porque é um tipo de crítica dentro de algo bizarro, sem sentido. Mas quando é choro de dor de perda, como vocês ouviram o início aí, de um pastor chorando a perda da bispa, porque também essa palavra bispa, não sei se foi que eles encontraram no conto do vigário, mas tudo bem. E um senhor por nome de Isaías Santiago, uma das principais vozes ali do Brás, em questão também de louvor, e era muito amigo da bispa Keila, né? E ele faz um vídeo bem emocionante, bem choroso, mostrando o vídeo no cemitério. Depois a gente encontra um besterol falado por Cassiane. Mas o vídeo de hoje eu não vou aqui fazer nenhuma brincadeira, nenhuma comédia com o choro deles. Porque uma coisa é você brincar com um choro bizarro, um choro que não faz sentido, uma brincadeira. Outra coisa é você observar o choro de uma perda, né? Inclusive do vídeo de ontem,
Um amigo meu, que de vez em outra conversa comigo de WhatsApp, nunca mais ele conversou comigo de WhatsApp, que é o Daniel, que ele tem muitos contrapontos sobre o que eu falo, mas é um cara muito racional e sempre curtiu os meus vídeos. Eu quero mandar um abraço a Daniel. Aí Daniel falou assim no vídeo de ontem: e você chorava, Antônio, na igreja? Quando eu estava na igreja, chorava muito também. Chorava muito. Porque o emocionalismo dentro da religião é ativado, tá? Sentimentalismo e emocionalismo é uma área do cérebro, tá? Que ativa quando você puxa por aquilo. Não tem pra onde correr. Eu chorava muito, falava línguas estranhas, já falei várias vezes. Mas depois eu fui entender que era um choro de besterol. Era um choro sem sentido. Como também chorei em perda, né? Em perda, que é outra coisa. Então o vídeo de hoje não é comédia. Não vou chorar aqui, encher o saco do choro de pessoas que perderam alguém tão querido ou querida. Mas eu preciso falar uma coisa que poucos aceitam. Tudo bem, eu não tô nem aqui, eu não tô aí para que você aceite ou não. Eu também não tô aqui induzindo que você venha para cá concordar com tudo que eu falo. Eu sei que a moeda tem dois lados. E o maior ignorante não é o analfabeto. O maior ignorante é aquele que nunca aceita uma outra versão. Então eu brinco, eu encho o saco e tudo. Por mais que eu discordo, eu critico, mas eu entendo a outra versão. O que você pensa, a sua forma de pensar, vai de acordo com o que você viveu e a sua experiência. A única coisa que eu quero é uma prova, se caso alguém tiver de alguma coisa espiritual que eu não conheço. E hoje eu digo que isso para mim é fantasia. Foram chamados por um decreto. Aqueles que foram chamados para o propósito da cruz. A vida continua. A nossa bispa Keila termina os seus dias aqui. Mas ela já se encontra do outro lado. Bispa, quando a senhora estiver aí, pertinho do Pai, diga que estou chorando, diga que estou sofrendo, que eu estou cantando, mas ainda estou gemendo. Se for preciso, chore, expresse meu sentimento, fale para Deus minha história, conte todo o meu lamento. Diga que estou andando em direção à vitória. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê cada vez mais esta vontade de avançar e podermos sempre lembrar da nossa bispa como uma mulher guerreira, uma mulher forte, que sempre dizia: vamos, continue, não pare, caminha mais um pouco. Vocês ouviram aí o que o rapaz falou, o senhor Isaías falou no vídeo emocionado? O vídeo emocionante, ele emocionado. Vocês viram que a religião, ela tem um contraponto entre ela e ela. Ela contradiz ela mesma. Vocês viram? Olha o que ele falou. Ele falou o seguinte, não sei se vocês perceberam, que quando ela chegasse, que ela já estava diante do Pai, com 52 anos, morreu por problema sério de saúde. Tá? Problema seríssimo de saúde. Já tá aí na internet as pessoas falando sobre a causa principal da morte desta bispa com 52 anos. Da minha idade. Com ainda, quem sabe, mais 40 anos para viver da sua vida. Aí um Deus recolhe ela, que fazia uma obra, que ganhava almas, que era culta para falar, que era esposa de um homem famoso da religião. Acolhe ela com 52 anos. Eles que acreditam assim. Aí ele diz o seguinte na sua homenagem aí, chorosa: quando a senhora estiver do lado do Pai, diga que eu estou chorando, que eu estou chorando. Como se ela estivesse perto de Deus e disse: olha, o irmão fulano está chorando. Então você observa que eles sabem que o ser humano
O pastor, vocês vão ouvir também um pouquinho aí de um pastor falando sobre a questão, dizendo que nós somos um sopro, e é isso mesmo, como neblina, como uma flor que abre linda pela manhã e à tarde murcha. Agora, Deus não erra, né? Se Deus permitiu, era o tempo, né? Era o tempo de Deus para a vida dela. A nossa vida é tão breve, né? É um vapor, é uma neblina, é uma flor que de manhã está bonita, à tarde está murcha. Então, a gente já sabe disso, né? Ou seja, em outras palavras, todo e qualquer religioso sabe que ele não é absolutamente nada. Ele é apenas algo vulnerável, sem um pingo de fortalecimento aqui que possa ter total garantia de livramento de tudo. Ele sabe. Aí eles colocam o Deus que fez a vida, entre aspas, lá embaixo, que fez uma coisa muito frágil, muito fraca, e ao mesmo tempo eles exaltam. O médico, o doutor Lair Ribeiro, que é um dos médicos mais conhecidos do Brasil, ele fala que o ser humano é 90% de bactéria. Ele falou que o ser humano tem 90% de bactéria. E ele diz que o ser humano tem 70% de água. Aí ele diz, se o ser humano tem 90% de bactéria no corpo e 70% de água, aí ele definiu, é uma caixa d'água contaminada. Isso é o ser humano bem feito, do Deus Todo-Poderoso, que fez uma coisa bem feita. Observe o contraponto. Tem também um contraponto de Cassiano. Vocês vão assistir aí, o contraponto. Sofri, tô sofrendo. Imagine a família. E eu falo aqui, irmãos, que nós somos seres humanos. Deus nos fez para comunhão, para viver juntos um com o outro. Por isso que dói a separação. Porque eu e você não fomos feitos para estar separados. Nós fomos feitos para estar juntos. Juntos, ligados ao mesmo corpo. Que ela fala também um besterol muito grande. Aí, quem pensa, quem analisa, quem observa e quem já saiu da lama podre mental chamada religião, começa a entender de forma natural. Por que o ser humano morre em qualquer idade? Porque não há nada regendo no controle de nada. Não há nada para intervir a favor contra ninguém, fora do contexto físico. Não há nada no contexto metafísico. Não, gente, aceita que dói, vai doer bem menos. Ou você aceita o que eu estou falando agora, ou, infelizmente, você vai viver no engano o tempo todo. Você vai passar o tempo todo em um velório de uma pessoa que morreu numa idade que poderia viver mais, pedindo para um Deus consolar a família, dar consolo à família, confortar os corações. Um Deus que poderia ter evitado. Como é que um Deus fabrica um ser vivo para viver um pingo de tempo e outro para viver mais? Um para ser rico demais, outro para ser pobre demais. Um para comer lixo, outro para jogar comida boa no lixo e outro que nem lixo para comer tem. Que Deus é esse, cara? Que injustiça desgraçada e miserável é essa? Aí eles ficam agora nos púlpitos das igrejas dando uma resposta à morte de uma senhora, né, que morreu com 52 anos de idade, da sua idade de vida aqui na terra, e que poderia ter vivido muito mais, e a resposta é que Deus acolheu. Já tem outros mentirosos aí na internet e sensacionalistas que já estão dizendo que ela cometeu tal coisa errada e foi o preço que ela pagou. E que já tinha tido profetada de que Deus ia recolher ela, que ela ia morrer. Ou seja, a religião, queira você aceitar ou não,
Não estou aqui para induzir você a acreditar no que eu falo. Quero que você busque informação. A religião faz uma bagunça desgraçada na mente humana desde a sua infância. E faz o ser humano aceitar uma derrota como se fosse uma vitória. Uma perda na família é muito triste, gente. É uma derrota. Qualquer perda de um ente querido em qualquer família. Na minha família teve isso. E a gente não está livre. Eu não estou livre. Tem meus filhos aqui que trabalham, estão correndo risco, saem de casa. Dentro de casa a gente corre risco. Cara, mas não há nada para intervir. Me mandaram uma matéria que eu nunca falei, eu não falei ainda sobre essa matéria, né? Daquele fator acontecido em que um criminoso lá em determinado local, acho que passou isso até no Fantástico, envenenou uma família. Colocou veneno em caju, em outras coisas, e crianças morreram envenenadas. Gente, cadê o Deus que salva, que livra o inocente? Vai dizer que Deus recolheu uma criança envenenada pelo o poder maldoso de outro ser humano que ele fez, que ele já sabia de tudo antes? O problema todo é que vocês, mas o ser humano tem livre-arbítrio, fez isso, vai pagar o preço. Mas o livre-arbítrio das crianças não conta também, não? A criança não tem livre-arbítrio. Não, se a criança não tem livre-arbítrio, teria que ter segurança total e ter livramento total. Ou não? Se é o livre-arbítrio que faz você cometer um erro ou um acerto, se uma criança não tem livre-arbítrio, ela não pode decidir, ela está ali sob a responsabilidade dos adultos que têm livre-arbítrio. Mesmo assim, se os adultos não podem livrar aquelas crianças de determinadas coisas, as crianças teriam que ter exclusivamente de um Deus um livramento. Mas sabe por que não tem? Porque não tem Deus em lugar nenhum, cara. Não adianta, você pode falar o que você querer. Isso aqui é muito grande. Como surgiu? Não sei. Isso aí não dá resposta para você achar que teu Deus existe. Que o teu Deus é o Deus da Bíblia, que teu Deus é o Alá, que teu Deus é o Shiva, que teu Deus é o Horus, que teu Deus é a putz grilo, para não falar um palavrão aqui. Então a gente fica observando o que acontece na mente desses religiosos e a gente observa a bagunça que a religião fez. Mas eles não aceitam isso não. Você tá errado. Jesus existe sim. Deus recolheu sim. Com certeza absoluta recolheu a bispa. E pode recolher qualquer unidade porque Deus está no controle de tudo. Olha o contraponto que o religioso faz. Olha a contradição. Tudo que acontece, ele diz que Deus, que chegou o tempo, chegou o dia, por isso que Deus, que a gente não pode nem questionar. Isso é chamado de predestinação. Só que ele acredita sem acreditar, entendeu? Na predestinação. Ele, de uma certa forma, ele acredita, mas quando vai conversar com ele, ele acha que é ele que traça a sua vida, servindo a um Deus para ter uma salvação, para ser tudo mudado lá na frente por um Deus que já sabe de tudo lá na frente, que é um jogo sem sentido, que ele já sabe do final. Aí ele mesmo diz que ele tem que orar, ele tem que estar na igreja, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para ter isso, para ter aquilo. Ou seja, ele acha que ele traça o seu destino, mas ao mesmo tempo, quando acontece uma coisa dessa, ele diz que já era traçado por Deus. Vocês estão entendendo? Será que esse povo não percebe, não é? Será que esse povo vai morrer? Claro que vai, né? Na sua maioria. Gente, a fé remove neurônio. Eu não estou dizendo que a fé é errado. Eu estou dizendo que ela remove neurônio. Eu não estou dizendo que você não deva ter sua fé. Mas a fé remove neurônio. O que está escrito ali, que a fé remove montanha, é o contrário. Remove neurônio. A fé, na Bíblia, é comparada com um grão de mostarda que remove uma montanha. Fora da Bíblia, a fé do tamanho de uma montanha não remove um grão de mostarda. Você entendeu aí? Tá? Você pode até usar esta frase aí. Na Bíblia, no Contra o Vigário, está escrito que a fé remove uma montanha. Fora da Bíblia, fechando as páginas, a fé do tamanho de uma montanha não remove um grão de mostarda. Só isso. Só isso. Se alguém achar que remove, pega um grãozinho de mostarda e coloca na palma da sua mão. Não precisa ser de mostarda não, coloca um grãozinho maior ali e pede para alguém orar para aquele grão sair voando, sumir no espaço.
Como está escrito que a montanha saía do local, precipitava-se para o mar. Aí, o que é que tem de verdade nisso? É que a vida, tanto faz religioso, de qualquer vertente, tanto faz da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, do hinduísmo, do espiritismo, do budismo, de qualquer vertente criada e inventada. O ser humano é igual, ele é vulnerável, ele pode perecer ou não. Depende muito do momento. É fruto de sorte ou de azar. Já que nasceu, tem que contar com a sorte. Ou vai morrer na velhice, ou vai morrer antes da velhice. A morte vem. E sempre que vem vai ter uma causa. O problema todo é fazer isso. Então, esse senhor, na minha opinião, ele está embriagado com a religião. Ele está sentindo a perda da mulher lá, da amiga dele, o irmã, né? E fazendo esse vídeo emocionante, mas ao mesmo tempo, dentro do vídeo, ele fala muitas contradições do que ele mesmo acredita. Um besterol. E sofrendo por uma coisa em que o Deus dele poderia ter evitado. Né? Ah, mas ele tinha que aceitar de qualquer jeito. Aceitar. Ah, meu Deus, quando chega perto do pai. Não é pra rir não, gente. Eu tô fazendo uma encenação, não é pra você rir disso não. Quando chegar perto do pai, lembrar que ele ficou chorando. Sem mais, Antônio Galvão, volto logo mais no canal Portão de Saída. Quero mandar um abraço especial de novo a um cara que pensa no incentivador do meu trabalho, cara, que tá ali no estado do Pará. Sempre que conversa comigo, toda vez que ele conversa comigo, ele me anima mais ainda. Que é Éricles Araújo, que está ali no estado do Pará, a terra do tacacá e do açaí. Um abraço, meu amigo, e a todos vocês, de um modo geral, todos vocês. Se eu pudesse aqui, fosse uma coisa que desse para fazer, eu falaria com todo prazer o nome de todos os inscritos dos meus canais, mas não tem como falar, mas eu sempre agradeço pelo apoio. Fui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações logo mais no canal Portão de Saída. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antônio Galvão.